freira, é entregue a um fazendeiro pobre. O que ele fez com ela chocou a todos. Você já imaginou o que poderia acontecer se uma jovem freira fosse entregue contra a sua vontade a um homem pobre e misterioso no meio do sertão? Essa história vai te provar que a dor e o sofrimento podem unir dois destinos que jamais deveriam se cruzar. Mas fique comigo até o final, porque o que esse fazendeiro fez com ela, ninguém na cidade jamais conseguiu esquecer. Antes de continuar, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque é aqui que você sempre vai encontrar as histórias mais emocionantes e surpreendentes que já ouviu. Santa Luzia do Sertão era uma cidade pequena, onde todos se conheciam pelo nome. O calor castigava as ruas de terra e a poeira se levantava a cada vento que vinha do norte. Lá vivia Mateus, um homem de 28 anos, alto, de ombros largos e pele bronzeada pelo sol. Seu rosto, marcado por algumas rugas de preocupação, carregava um olhar profundo, daqueles que escondem mais do que mostram. Mateus vivia sozinho numa fazenda simples, herdada dos pais. Poucos sabiam, mas por trás de seu jeito calado havia uma dor antiga, uma perda que o fez se afastar das pessoas. "Bom dia, Mateus", gritou seu Álvaro, o dono da venda, quando ele passou a cavalo pela rua principal. "Bom dia", respondeu ele, seco, ajeitando o chapéu na cabeça e seguindo adiante. As mulheres da cidade comentavam sobre sua beleza e força de trabalho, mas sempre completavam com a mesma frase: "Pena que é fechado demais. Parece que carrega um peso no peito." O que ninguém imaginava é que em poucos dias a vida de Mateus mudaria para sempre, e tudo começaria quando uma carroça, vinda do convento da cidade vizinha, parasse bem em frente ao portão de sua fazenda. A carroça, que vinha pela estrada de terra, balançava a cada buraco. O sol estava forte e a poeira grudava na pele como se quisesse marcar cada passo daquela viagem. Sentada no banco de trás, com as mãos presas no colo e o olhar fixo no chão, estava Helena. Helena tinha 24 anos e desde os 6 vivia dentro das paredes frias do convento de Nossa Senhora das Graças. Nunca conheceu a mãe e o pai havia morrido num acidente de trabalho quando ela ainda era bebê. Cresceu entre rezas, trabalhos manuais e um silêncio que para ela era quase parte da alma. O hábito preto que usava estava gasto e o véu caía um pouco para o lado, revelando mechas de cabelo castanho escuro, lisos e longos. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam carregar o peso de todas as orações que fez sem resposta. Ao lado dela, no banco da frente, o cocheiro tentava puxar conversa. "Tá com medo, irmã?" "Não", respondeu baixo, quase num sussurro. "Só não entendo por que estou indo. Disseram que é para ajudar um homem no campo, um fazendeiro." Ele coçou a cabeça. "Deve ser gente boa." Helena apertou ainda mais o pequeno crucifixo que carregava no pescoço. No fundo, algo lhe dizia que aquela viagem não era apenas para ajudar no campo. Havia um aperto no peito, como se estivesse sendo levada para longe de tudo que conhecia e para perto de algo que não sabia se queria conhecer. Quando a carroça dobrou a curva e o portão da fazenda de Mateus apareceu, Helena engoliu seco. O homem que estava encostado na cerca levantou o olhar e fixou os olhos nela. Não havia sorriso, não havia palavras, apenas aquele olhar firme, quase duro, que fez seu coração acelerar sem motivo. Mateus caminhou até a carroça, apoiou o pé no aro da roda e perguntou, com a voz grave: "É essa?" "Sim, senhor", respondeu o cocheiro. "A madre disse que agora ela é sua responsabilidade." Helena baixou o rosto, sem coragem de encarar aquele homem. E foi assim, sem entender direito o motivo, que sua vida no convento acabou. E um novo capítulo, tão duro quanto misterioso, começou. E você, que está acompanhando essa história, me diga nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Quero saber até onde essa voz está chegando. No convento, dias antes da viagem, a Madre Superiora caminhava pelo corredor de pedra, segurando uma carta amarelada com o selo quebrado. Seus passos eram apressados, o que chamava a atenção, já que ela sempre se movia com calma e postura. Ela entrou em sua sala e fechou a porta. Sentado à sua frente estava Padre Anselmo, um homem de meia idade, olhar persuasivo e sorriso calculado. "Então está decidido, madre", disse ele, apoiando as mãos sobre a mesa. "Helena irá para a fazenda desse homem. Mas, padre, nunca viveu fora do convento. É uma menina obediente, inocente." A madre hesitou. "E se não for seguro?" "Seguro?"
seguro. Ele soltou uma risada curta. O que não é seguro é manter essa dívida com a paróquia da capital. O fazendeiro Mateus aceitou pagar boa parte do que devemos e, em troca, quer alguém para ajudar no campo e cuidar de sua casa. Não vejo mal nisso. A madre ficou em silêncio. A verdade é que a situação financeira do convento era crítica. A venda de artesanato e doações já não cobria as despesas. Aceitar aquele acordo significava manter o convento aberto, mas também significava abrir mão de Helena. No dia da partida, Helena foi chamada à sala da madre. "Minha filha, o senhor te chama para uma nova missão", disse a madre, tentando esconder o desconforto na voz. "Há um homem que precisa de ajuda e você é a escolhida. Mas, madre, eu não entendo. E as crianças? E o trabalho aqui? Agora sua missão é fora destas paredes. Obedeça, Helena." Helena não questionou mais. Obedecer era tudo o que sabia fazer. Mas enquanto subia na carroça que a levaria ao desconhecido, ela sentiu que havia algo que não estavam contando. Algo que mudaria sua vida para sempre. E de fato, havia. O motivo real daquela entrega não era apenas ajudar no campo, mas isso só seria revelado no momento certo, quando já não houvesse mais volta. A carroça balançava lentamente ao se aproximar do portão de madeira da fazenda. As rodas rangiam e o som dos cascos do cavalo misturava-se ao canto distante de um galo. Mateus estava ali, encostado na cerca, chapéu baixo sobre a testa, camisa aberta no peito, revelando a pele queimada de sol e músculos marcados pelo trabalho. Ele observava a chegada com olhos firmes, quase sem piscar. O cocheiro puxou as rédeas e anunciou: "Aqui é o lugar." Helena, sentada no banco de trás, não ousava levantar os olhos. Apertava o crucifixo como se ele pudesse protegê-la. Mateus se aproximou devagar, avaliando cada detalhe da moça à sua frente. "É essa?" perguntou ao cocheiro, sem tirar os olhos dela. "Sim, senhor. A madre disse que agora é sua responsabilidade." Helena sentiu o rosto esquentar e o coração bater acelerado. Aquela frase soava estranha. Sua responsabilidade. Mateus, sem sorrir, estendeu a mão para ajudá-la a descer. Ela hesitou por um instante, mas a firmeza no olhar dele a fez obedecer. "Vamos", disse ele seco, virando-se e andando na frente. Helena o seguiu, sentindo o chão duro e seco sob os pés. O ar ali parecia mais pesado que no convento. O portão se fechou atrás dela com um estalo, como se fosse uma fronteira invisível para um mundo do qual não poderia mais sair. Naquele instante, ela não sabia, mas aquele homem e aquele lugar guardavam histórias de dor e segredos que iriam mudar completamente o destino dos dois. Assim que Helena entrou na fazenda, percebeu o silêncio. Não havia o som de outras vozes, nem risadas de empregados, nada além do canto distante de um galo e o farfalhar das árvores. As paredes da casa eram simples, de madeira gasta, e o cheiro de café requentado se espalhava pelo ar. Uma mesa pequena, 2 cadeiras e um fogão a lenha no canto. Era tudo. Mateus deixou o chapéu sobre a mesa e se virou para ela. "Aqui não tem luxo. Se veio achando que ia descansar, já pode tirar isso da cabeça." Helena abaixou os olhos, engolindo seco. Eu só vim porque me mandaram." "Então trate de fazer valer a pena." Ele passou a mão pelo rosto, suspirando. "Vai precisar ajudar no campo e cuidar da casa." Ela olhou para as próprias mãos finas, acostumadas a bordar e rezar, nunca a segurar uma enxada. "Eu nunca trabalhei no campo." "Vai aprender." Mateus pegou um balde e entregou para ela. "Comece pegando água no poço. Fica atrás do curral." O sol queimava a pele e o balde parecia mais pesado a cada passo. Quando chegou ao poço, Helena sentiu as mãos tremerem. As pedras eram ásperas e o calor fazia o suor escorrer pelo rosto. Enquanto puxava a corda para trazer a água, viu ao longe um cavalo velho, de pelagem escura, observando-a com olhos mansos. Era como se ele sentisse a estranheza dela naquele lugar. Ao voltar para a casa, as mãos de Helena já estavam vermelhas. Ela colocou o balde sobre a mesa com cuidado, tentando disfarçar o cansaço. Mateus olhou de canto, sem dizer nada. No silêncio, ela sentia que aquele homem guardava uma tristeza profunda, mas não sabia que, com o tempo, essa tristeza acabaria se misturando com a dela. Se essa história já te prendeu, até aqui, deixa o seu like para apoiar e mostrar que você quer mais histórias assim. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Nos dias que se seguiram, Helena descobriu que a vida na fazenda era muito mais dura do que
imaginava. Cada manhã começava com o canto do galo e terminava com o sol se pondo vermelho no horizonte. Ela nunca havia sentido tanta dor nas mãos, naquelas unhas quebradiças que agora carregavam mais calos que antes. Mateus observava de longe enquanto ela tentava manejar a enxada, tropeçando e caindo na terra seca. Uma manhã, ele se aproximou e falou com a voz baixa, quase sem jeito. "Deixa eu te mostrar como faz, Helena. Não precisa se matar logo de cara." Ela o olhou, surpresa pela oferta. Sempre imaginou que ele fosse rude, mas havia um cuidado naquele gesto. "Obrigada, Mateus. Eu só quero fazer o melhor que posso." Ele abaixou a enxada ao lado dela e pegou um pouco de terra com as mãos, mostrando como revolver o solo para a plantação. "Isso aqui é como a vida, sabe? Tem que cavar fundo, mexer bem para depois colher algo bom, mas não adianta ter pressa." Helena sorriu fraco, o coração apertado por aquela lição simples, mas carregada de significado. As noites eram ainda piores. O corpo doía, o sono vinha pesado, e os pensamentos sobre o convento, sobre sua família, sobre o futuro, não deixavam ela descansar. Algumas vezes, escutava Mateus cantar baixinho, uma música antiga, enquanto ajeitava a casa ou cuidava do cavalo. Trovão! Em uma dessas noites, ela finalmente perguntou com voz trêmula: "Mateus, por que você vive tão sozinho aqui? Ninguém te visita, ninguém fala da sua família." Ele parou o que estava fazendo e ficou olhando para o fogo na lareira. "Eu perdi tudo, minha mulher, meu filho, num incêndio que devorou minha vida. Desde então, só me resta cuidar do que sobrou e tentar sobreviver. Por isso, não quero ninguém por perto, não quero criar expectativas." Helena ficou em silêncio, sentindo a dor dele, como se fosse dela. E naquele silêncio compartilhado, algo invisível começou a unir os dois corações marcados pelo sofrimento. Os dias iam passando e, apesar da dureza do trabalho, algo começava a mudar entre Helena e Mateus. A freira, que no começo olhava para ele com desconfiança, agora via um homem que escondia sua dor por trás da rigidez. Numa noite de tempestade, quando a chuva caía forte e o vento fazia a casa ranger, Helena acordou assustada, com febre alta. Tremia e suava ao mesmo tempo, sem conseguir se levantar. Mateus percebeu o silêncio incomum e entrou no quarto, trazendo uma lamparina que tremeluzia. "Helena, você está quente demais." Ele se aproximou, tocando sua testa com cuidado. "Fica calma, vou cuidar de você." Ela tentou falar, mas a voz saía fraca. "Você tem que descansar, eu vou buscar água e pano para fazer compressa." Mateus saiu apressado, mas voltou rápido com tudo. Com paciência, foi colocando os panos molhados na testa dela, falando com aquela voz grave, cheia de preocupação: "Não fique com medo, eu tô aqui, ninguém vai te fazer mal." Helena sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Pela primeira vez desde que chegou, ela sentiu que não estava sozinha. No silêncio da noite, Mateus permaneceu ao seu lado, cuidando dela como alguém que, apesar da dor, ainda conseguia cuidar do outro. No dia seguinte, Helena olhou para Mateus com olhos agradecidos e perguntou: "Por que você está fazendo isso por mim? Não tem obrigação nenhuma." Ele sorriu pela primeira vez, meio tímido. "Porque a gente carrega a dor da gente, mas não precisa carregar sozinho. Talvez você e eu juntos, a gente consiga suportar melhor." Você acha que Helena merece justiça depois de tudo que passou? Deixe nos comentários a palavra justiça e vamos juntos torcer por esse final que ela tanto precisa. Com o passar das semanas, a convivência forçada entre Helena e Mateus foi dando espaço a conversas mais profundas, revelações silenciosas que quebravam a distância entre eles. Certa tarde, sentados à sombra de um embuzeiro, enquanto o sol castigava a terra seca, Mateus finalmente abriu um pouco mais seu coração. "Sabe, Helena", começou ele, com a voz rouca, "eu já tive uma vida diferente. Tinha uma mulher, Ana, e um filho, Davi. A gente sonhava em construir uma fazenda maior, uma vida melhor." Helena o olhou com atenção, surpresa por aquela abertura. "O que aconteceu?" Mateus engoliu em seco, olhando para o chão. "Foi um incêndio. Minha fazenda pegou fogo numa noite de vento forte. Os outros fazendeiros da região tinham inveja do que eu tinha. Disseram que foi fogo criminoso. Eu perdi tudo. Minha esposa, meu filho, meus sonhos." Ele fechou os olhos por um instante, como se revivesse a dor. "Desde então, vivo aqui, isolado. Não quero envolvimento com ninguém." Helena sentiu a dor dele como se fosse sua própria. "Mateus", disse ela, segurando a mão dele, "eu sei
sei o que é perder tudo que a gente ama, mas talvez a gente possa ajudar um ao outro a não ficar sozinho nessa dor. Mateus olhou para ela, a primeira vez sem medo, e quase sorriu. Aquele momento foi o começo daquilo que nenhum dos dois poderia prever. Uma ligação feita não só de sofrimento, mas de esperança. Com o passar dos dias, algo entre Helena e Mateus começou a mudar sutilmente, como o sol que lentamente derrete o gelo. Não era mais apenas a convivência forçada de dois desconhecidos, mas uma companhia que suavizava as dores que ambos carregavam. Numa tarde quente, enquanto limpavam juntos o curral, Helena se surpreendeu ao ouvir Mateus rir baixinho de uma brincadeira que ela fez. Nunca pensei que conseguiria arrancar um sorriso seu, Mateus, disse ela, tímida. Ele parou, limpou o suor da testa e respondeu com um brilho no olhar. Você é diferente, Helena. Não é só a força do trabalho. Tem algo em você que me faz querer tentar de novo. Ela olhou para ele, surpresa e um pouco assustada. Tentar de novo? Depois de tudo que aconteceu? Não sei se consigo. Talvez a gente não precise conseguir sozinho. Mateus passou o braço em volta dela, num gesto simples, mas cheio de significado. Talvez juntos a gente consiga. Naquele momento, Helena sentiu o coração bater forte. Era uma mistura de medo e esperança, um turbilhão de emoções que ela não sabia nomear. O cavalo trovão relinchou, quebrando o silêncio, como se também aprovasse aquela nova conexão. Apesar do passado que pesava nos ombros de ambos, havia uma luz tênue nascendo ali, uma promessa silenciosa de que talvez, mesmo na dor, fosse possível recomeçar. E você, já se inscreveu no canal para acompanhar essa história até o fim? Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. O ar pesado da manhã mal anunciava o que viria a acontecer naquele dia. Helena recebeu uma carta do convento que a fez estremecer. A letra conhecida da Madre Superiora pedia que ela voltasse imediatamente. Havia uma promessa feita a um homem rico e ela deveria cumprir. Mateus viu o rosto dela mudar assim que leu a carta. A tristeza tomou conta do seu olhar e ele tentou esconder, mas Helena percebeu. Eles querem me tirar daqui, Mateus, disse ela com a voz trêmula. Prometeram minha mão a um homem que nem conheço, só porque ele pagou as dívidas da igreja. Mateus fechou os punhos, a raiva misturada com impotência. Isso não pode acontecer, Helena. Eu não vou deixar que te levem de volta para essa vida. Mas Helena sabia que o poder deles era grande. A fé e a obediência ainda pesavam muito em seu coração, e a ideia de abandonar tudo a aterrorizava. Naquela noite, em silêncio, ela fez as malas. O medo e a dor estavam estampados no rosto, enquanto Mateus se mantinha calado, preparando-se para o que viria. Se eles levarem você, murmurou ele, não sei o que vai acontecer comigo. Helena olhou para ele, sentindo o coração partir. Eu não quero ir, Mateus, mas não sei se posso lutar contra isso sozinha. O vento uivava do lado de fora, e a sensação de que tudo estava prestes a desabar pairava no ar. A madrugada cobria a fazenda com seu manto escuro e as estrelas brilhavam tímidas no céu. Helena estava sentada à beira da cama, os olhos inchados de tanto chorar. Mateus, em silêncio, preparava o cavalo trovão do lado de fora. Está pronta? Perguntou ele, a voz baixa para não acordar a casa. Helena respirou fundo, sentindo o medo apertar o peito, mas sabia que era a única chance. Sim, não posso deixar que eles me levem. Mateus ajudou-a a subir no cavalo. Ela segurava as rédeas, o coração acelerado. Naquele momento, cada segundo parecia uma eternidade. Eles saíram pela porteira, pisando na terra molhada pela chuva da noite anterior. O som dos cascos era o único ruído na imensidão silenciosa do sertão. Para onde vamos? Helena perguntou, quase sussurrando. Para onde o caminho nos levar? Respondeu Mateus, olhando para frente, determinado. Mas a fuga não seria fácil. Homens enviados pelo pretendente já estavam à espreita. O medo tomou conta quando ouviram galopes atrás deles. Rápido, trovão! Gritou Mateus, apertando as rédeas. A corrida pela vida começou, com a lua testemunhando a batalha entre esperança e desespero. Helena sentiu o corpo tremer, não só pelo frio, mas pela intensidade daquele momento. No meio daquela perseguição, ela percebeu que não estava mais sozinha. Você ama histórias emocionantes como essa? Deixe nos comentários a meia história e compartilhe essa emoção com a gente. Apesar da coragem e da pressa, o destino nem sempre está ao lado
lado dos mais fortes. Quando a manhã começava a clarear o céu, os passos pesados dos perseguidores ficaram mais próximos e a esperança começou a se apagar. Mateus lutava com todas as forças, guiando o trovão por entre arbustos e pedras, tentando despistar os homens que os seguiam. Mas a fadiga e o terreno irregular fizeram com que o cavalo tropeçasse e Mateus caiu no chão com um baque pesado. "Mateus!" gritou Helena, desesperada, tentando ajudar o homem que ela já não podia mais imaginar sem ele. Os homens chegaram rapidamente. Um deles agarrou Mateus pelo braço, enquanto o outro puxava Helena para longe, sem lhe dar chance de reagir. "Essa garota é nossa", disse um deles, olhando para Mateus com desprezo. "Você que se vire." Mateus, ferido e sem forças, ficou ali, assistindo impotente enquanto Helena era levada à força, seus olhos encontrando os dele em um último pedido silencioso de proteção. Sozinho no chão da estrada, com o sol nascendo lentamente, Mateus sentiu o peso da derrota, mas também a chama da revolta acender em seu peito. Ele sabia que aquilo não poderia acabar assim. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo para Helena. Levada de volta ao convento, ela enfrentou olhares frios, repreensões e uma solidão que parecia esmagar seu espírito. Mas em meio à escuridão, uma luz tênue começou a brilhar. Em segredo, Helena descobriu documentos escondidos que provavam a corrupção da Madre Superiora e do Padre Anselmo, responsáveis por manipular a vida dela para saldar dívidas com homens poderosos. Esses documentos também continham provas das ações ilegais daqueles fazendeiros que destruíram a família de Mateus. Com coragem renovada, Helena conseguiu fugir novamente, desta vez munida de provas que poderiam mudar tudo. Quando chegou à fazenda, tropeçando, ferida, mas viva, encontrou Mateus cuidando do cavalo trovão. "Mateus!" ela chamou, com voz fraca, mas cheia de esperança. Ele se virou, incrédulo, e a abraçou forte. "Pensei que você para sempre. Eles não vão vencer. Agora temos o que precisamos para lutar", disse Helena, segurando os papéis nas mãos. Juntos, eles decidiram enfrentar aqueles que destruíram suas vidas, usar a verdade como arma para derrubar a injustiça que os aprisionava. Se inscreva para não perder o desfecho dessa história, que prova que, mesmo na maior dor, a esperança pode renascer. Próximo capítulo, a justiça vai finalmente chegar. Com os documentos em mãos, Helena e Mateus começaram a entender a verdadeira extensão da traição que os cercava. Não era apenas uma dívida de convento ou um casamento forçado. Havia uma rede de corrupção e violência comandada pelos mesmos fazendeiros que destruíram a família de Mateus anos atrás. Numa noite silenciosa, sentados à mesa da pequena casa, Helena abriu os papéis e explicou: "Esses registros mostram quem realmente mandou incendiar sua fazenda, Mateus, e também como a madre e o padre estavam envolvidos, usando a igreja para acobertar tudo." Mateus fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e raiva. "Eu achava que tinha perdido tudo para o fogo, mas era uma guerra e eu estava lutando sem saber." Helena segurou a mão dele. "Agora juntos, temos a chance de acabar com isso, de verdade." Nos dias seguintes, eles reuniram provas, procuraram a ajuda de autoridades honestas e começaram a denunciar publicamente a corrupção e os crimes que por tanto tempo ficaram impunes. A notícia se espalhou como fogo no sertão, causando choque e revolta na região. Mateus olhou para Helena emocionado. "Você me trouxe a esperança que eu achava que tinha morrido junto com minha família." Ela sorriu, sentindo que a dor de ambos começava a se transformar em força. Com as denúncias, a justiça finalmente começou a agir. Os poderosos que ameaçavam a vida dos humildes foram presos e o convento corrupto foi reformado com novas lideranças que prometeram mudança. Helena decidiu deixar o hábito, optando por viver ao lado de Mateus e realizar um sonho antigo, transformar a antiga casa destruída pelo incêndio numa escola e orfanato para crianças da região. Numa manhã clara, diante da nova construção, Mateus falou emocionado: "Você me salvou, Helena, não só de tudo que perdi, mas de mim mesmo." Ela respondeu, sorrindo com lágrimas nos olhos: "E você me ensinou que, mesmo no meio da dor, a gente pode encontrar amor e esperança." O cavalo trovão relinchou ao lado deles, como testemunha silenciosa daquela nova vida que começava. Depois de tanta dor, sofrimento e luta,
vida. Helena e Mateus finalmente encontraram a paz que tanto buscavam. A pequena fazenda, antes marcada pela tragédia, agora era um lugar de esperança, onde crianças sorriam e aprendiam, e onde o amor reconstruía corações feridos. Eles não esqueceram o passado, mas aprenderam que a vida pode renascer mesmo das cinzas mais profundas, e que quando duas almas se encontram na dor, a força que nasce dessa união pode transformar até os destinos mais difíceis. Mateus e Helena seguiram juntos, não só como companheiros, mas como símbolo de resistência e fé para toda Santa Luzia do Sertão. E você, o que achou dessa história emocionante de dor, coragem e reviravolta? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você sentiu. Não esqueça de deixar seu like para apoiar este trabalho e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão tocar seu coração. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que essa mensagem de esperança chegue a mais pessoas que precisam ouvir que a vida pode ser transformada. Clique no próximo vídeo para continuar essa jornada cheia de emoção e até a próxima história. Nos vemos lá.